Muito boa noite, eu quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dizer para vocês que para mim é uma alegria, mais uma vez, estar começando mais uma aula aqui de introdução à teologia, no curso de teologia aqui junto com vocês. Sou o professor João Braz e tenho a alegria, nesta noite, de estar estudando com vocês mais um pouquinho da Palavra de Deus. Queridos, nós já falamos diversos assuntos aí sobre a Bíblia. Nós dividimos a Bíblia nos seus segmentos, nos seus livros, né? Falamos do Pentateuco, falamos dos livros históricos, falamos dos livros proféticos, dos livros poéticos, falamos dos profetas da Bíblia, falamos também sobre o Novo Testamento, já fazendo comentário então por toda a Bíblia. É lógico que nós não fizemos um estudo aprofundado de cada livro, mas de uma maneira, vamos dizer assim, direta, nós comentamos e falamos aí sobre todos os livros da Bíblia. E hoje, então, nós vamos entender mais um pouco sobre esse fundamento da fé cristã, que é a Bíblia, que é a Palavra de Deus. Então nós vamos ver alguns pontos importantes que todo estudante de teologia deve saber, toda pessoa que faz o curso de teologia e depois vai se tornar um pastor, um pregador da palavra, deve conhecer. Então nós vamos ver alguns pontos importantes, algumas perguntas importantes relacionadas à palavra de Deus na aula dessa noite. Tá bem? Eu quero então pedir a direção de Deus mais uma vez para a nossa aula. Quero pedir que você curve a sua fronte e nós vamos falar com Deus. Pai querido, nós lhe agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos nessa noite de mais uma vez estudarmos aqui nesse módulo, no módulo de introdução à teologia. Que não apareça aqui, Senhor, a nossa vontade, mas sim a tua, que os teus ensinamentos estejam conosco e tudo que falarmos, tudo que dissermos, seja para a tua honra e glória e conformidade com a tua vontade. Abençoe a cada aluno, a cada pessoa que assiste esse vídeo, que o Senhor possa cuidar dele, da família dele, que ele seja, Senhor, um instrumento teu por onde ele andar, por onde ele passar. Que a tua bênção e a tua paz estejam com todos, eu peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom, queridos, a primeira pergunta que eu teria para conversar com vocês nessa noite, teria para responder para vocês, seria como foi no começo. Bom, hoje nós temos a Bíblia, nós temos a Palavra de Deus nas nossas mãos, mas sempre foi assim? Sempre as pessoas tiveram a Palavra de Deus? Quando Deus criou Adão e Eva, Deus já deu a Bíblia na mão deles? Será que foi assim? Bom, vamos então deixar que a própria Bíblia, nos responda como Deus então falava ao ser humano quando criou o ser humano, vamos dizer assim. Vamos até Gênesis então, capítulo 3, nós vamos ler do verso 8 ao verso 10. Gênesis capítulo 3, do verso 8 ao verso 10. Hoje eu vou ficar muito com a Bíblia na mão, tá? Então se você tiver com a sua Bíblia aí, acompanhe comigo a leitura. Gênesis então, capítulo 3, do verso 8 ao verso 10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Queridos, percebam que antes do pecado, e até mesmo nesse momento, enquanto o homem já havia cometido o pecado, mas ainda não tinha sido decretada então a sua sentença, Deus falava com o homem de maneira direta. De maneira direta, Deus falava então com a sua criação. Nós vemos aqui então a cena, no jardim do Éden, Adão conversando diretamente com Deus. Mas houve um problema. Tanto Eva quanto Adão, eles pecaram. Então veja, o que aconteceu então? Por que essa comunicação direta foi interrompida? Por que não mais Deus fala direto a nós hoje? Porque hoje nós não temos assim, como Adão tinha, face a face, a comunicação com Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre o assunto. Vamos a Isaías capítulo 59 e o verso 2. Na sua Bíblia, então, Isaías 59
e o verso 2. Na minha diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Queridos, o pecado fez separação entre Deus e o homem. O contato direto, a fala direta que Deus tinha com o ser humano antes do pecado, ela foi interrompida. Por quê? Por causa do pecado. Nós, a partir do pecado de Adão e Eva, todos nós nos tornamos pecadores. Nos tornamos descendentes de Adão e Eva e descendentes do pecado. Então a comunicação direta foi interrompida. Deus não mais falou com os seus filhos como falava com Adão e Eva no jardim do Éden. Mas o que acontece? O que acontece então? Deus ainda precisa e precisava transmitir a sua mensagem ao seu povo, principalmente o plano de resgate, o plano de salvação. Precisava então dizer à humanidade o que ele esperava da humanidade, o que ele precisava então revelar para a humanidade. Que outro meio então, nós podemos dizer, foi utilizado por Deus para se comunicar então com as pessoas? O que Deus então utilizou para se comunicar com todas as pessoas? A Bíblia também nos diz. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 1 e o verso 1. Vá com a sua Bíblia então aí até Hebreus. Nós vamos ler o capítulo 1 e o verso 1 também. E vejam, Hebreus 1, verso 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Pelos profetas. Então vejam, você entende a necessidade que nós temos hoje de ter a palavra de Deus nas nossas mãos? Deus teve a sua comunicação quebrada pelo pecado. Não que o pecado impeça Deus de fazer alguma coisa, mas o pecado fez separação entre Deus e o homem. O homem que tinha o contato direto com Deus perdeu esse contato direto. Então veja, Deus escolhe agora homens separados, homens santos, escolhidos por Deus, de vida irrepreensível, para serem o quê? Serem os profetas de Deus. Nós sabemos que os autores da Bíblia, nós já vimos isso em estudos anteriores, que foram profetas, inspirados por Deus, que escreveram a palavra de Deus. E aqui em Hebreus diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Queridos, Deus escolhe então alguém para que escreva, alguém para que fale a mensagem que Ele tem para a humanidade. Queria ler outro verso para vocês, o verso de Amós, capítulo 3 e o verso 7. Amós, capítulo 3, verso 7, volte um pouquinho a sua Bíblia. Em Amós, capítulo 3 e o verso 7. Amós, capítulo 3, verso 7, nos diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Nós, pela graça de Deus, não ficamos no escuro. Deus então se fez revelar, se fez conhecer, a sua vontade então foi revelada pelos profetas, que nós sabemos foram quem escreveram as escrituras sagradas que nós temos nas mãos. Deus inspirou os profetas para que escrevessem então os livros da escritura sagrada, os 66 livros que nós temos na Bíblia hoje. Como Deus então fazia essa comunicação com os profetas? Como era então a comunicação de Deus para os profetas? Porque vejam, queridos, os profetas também são pecadores, como nós, também nasceram em pecado. Mas são pessoas escolhidas por Deus para que transmitissem a mensagem a todos nós. Vamos ver Números então, capítulo 12 e o verso 6. Se você puder me acompanhar aí na sua Bíblia, Números, capítulo 12 e o verso 6. Números 12, verso 6 nos diz assim: então disse, ouvi agora minhas palavras,
se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Veja então que Deus se revelou aos profetas, não de uma maneira direta, como acontecia no Jardim do Éden, mas em visão, em sonho. Então o profeta, ele sonhava, ele tinha uma visão sobre aquilo que Deus queria transmitir para o seu povo. Então veja, só recapitulando, Deus falava frente a frente com Adão e com Eva antes do pecado. O pecado fez separação entre Deus e o homem. Deus então elege os profetas e através de visões, através de sonhos, como está aqui relatado em Números capítulo 12, verso 6, Deus então começa a se comunicar com o seu povo. O profeta inspirado por Deus começa então a relatar a vontade de Deus para o seu povo. Agora veja, que palavra é essa? Ou com o que a palavra de Deus, aquilo que Deus quer que nós tenhamos hoje nas mãos, que é a sua palavra, com o que ela é semelhante, com o que ela é comparada? Vamos ver o Salmo 119 e o verso 105. Acompanhe comigo. Salmo 119 e o verso 105. E a palavra de Deus nos diz assim, queridos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Hoje nós não estamos no escuro, porque nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. É através dela que nós aprendemos mais do nosso Salvador. É através dela que nós conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida. E é através dela que nós sabemos que Jesus morreu por todos nós. E pela graça, queridos, estamos salvos do pecado. É na palavra de Deus, é ela que nos ilumina, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Queria ler ainda para vocês Mateus capítulo 4 e o verso 4. Mateus 4, verso 4, e a palavra de Deus nos diz assim, queridos: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é algo necessário para mim e para você. Assim como nós temos o alimento material, o pão de cada dia que nós comemos, o almoço, a janta, o arroz com feijão que o brasileiro está tanto acostumado a comer, nós também precisamos do alimento espiritual. E qual é o nosso alimento? É a palavra de Deus, é a vontade que Deus tem para todos nós. E isso está relatado na sua palavra. Quem escreveu? Profetas, homens inspirados por Deus, pessoas que foram inspiradas por Deus a escrever o que nesse livro está escrito. Deus é o autor da Bíblia, como nós já vimos em aulas anteriores. E o que ele escreveu, o que ele disse é para o nosso entendimento, é luz para o nosso caminho, é o nosso alimento espiritual. Voltando em Salmo, que nós acabamos de ler ainda, o Salmo 119, eu queria ler para vocês agora o verso 11. Do Salmo 119, o verso 11 diz o seguinte: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Aonde é que nós aprendemos o que é pecado? Na palavra de Deus, na lei de Deus, na vontade de Deus para a humanidade. Então o que eu preciso? Eu preciso guardar no meu coração aquilo que nesse livro eu aprendo, justamente para que eu não caia em pecado, para que eu não troque uma vida em processo de santificação por uma vida no caminho do pecado. Então eu guardo no meu coração as palavras de Deus, aquilo que aqui está escrito, justamente para não pecar contra Deus. Ainda lendo na palavra de Deus, eu queria voltar no livro de Hebreus, que nós já lemos hoje, Hebreus capítulo 4 e o verso 12. Você que está me acompanhando, Hebreus 4, verso 12 nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, junta as medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração.
Não há remédio mais eficaz, queridos, do que a palavra de Deus. Talvez você leia um livro de autoajuda, talvez você leia um romance, talvez você leia um drama, uma comédia, um livro de ficção, mas nenhum tem o poder transformador que a Bíblia tem. Capaz de transformar um ser humano caído, um ser humano pecador, num homem de Deus, num homem que serve e segue ao nosso Salvador. A Bíblia tem esse poder, o poder da transformação. Aquilo que nela nós aprendemos nos leva ao caminho de Cristo, nos leva ao caminho da salvação. Continuando ainda, eu queria fazer outra pergunta, outra colocação. Há alguma porção da Bíblia produzida por ser humano? Veja, nós vimos que Deus inspirou, mas será que não tem nenhum pedacinho que o homem quis dar a sua opinião, que o próprio ser humano quis escrever, ou o próprio ser humano quis relatar? Vamos ver o que a própria Bíblia nos diz, aqui pertinho de Hebreus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em 2 Pedro, capítulo 1, nós leremos do verso 19 ao verso 21. 2 Pedro, capítulo 1, do verso 19 ao verso 21, e a palavra de Deus diz assim: Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia em que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, veja, aqui diz nunca e jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Nada do que a Bíblia nos traz é de autoria humana. Como eu já disse a vocês, o autor da Bíblia é Deus. Tudo o que está escrito na sua palavra foi Deus que inspirou. Então veja, o Pedro é claro em dizer, ele ainda faz aqui uma redundância, né? Nunca, jamais. Ele diz o seguinte: nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Nada do que está escrito na Bíblia foi de autoria humana. Tudo foi inspirado por Deus. Tudo o que está na Bíblia é inspirado por Deus. E a Bíblia revela tudo sobre Deus? Será que todos os intentos, tudo aquilo que Deus tem ou sabe é revelado na Bíblia? Vamos ver o que diz Deuteronômio 29, verso 29. Vejam só, queridos, que interessante. Deuteronômio 29, verso 29. E olha só o que a palavra de Deus nos diz. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre e para que cumpramos todas as palavras desta lei. Uau! Deus revelou à humanidade aquilo que a humanidade precisava saber. Deus não revelou todas as coisas. Existem coisas que nós não sabemos sobre Deus e que Deus decidiu não revelar. E Deus é bem claro em dizer na sua palavra que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Querido, se alguma coisa ainda você não sabe, é porque Deus não te revelou, porque a Bíblia nos revela tudo o que nós precisamos saber sobre Deus. Qualquer coisa fora do que está escrito na Bíblia não nos foi revelada. Então, cabe somente a Deus saber. Quem sabe no céu, quando estivermos no céu, muitas perguntas que talvez nós temos, que não foram reveladas na sua Escritura, e que hoje Deus entende por não ter necessidade a nós de sermos reveladas, nós saberemos no céu. Talvez Deus nos explique muitas coisas. Deus nos explique muitas curiosidades que nós temos. Das perguntas mais simples, talvez que nós não conseguimos dar resposta, até as perguntas mais difíceis. Agora, o que é importante? Que você esteja no céu, que você esteja salvo, para que você possa então fazer as perguntas que você quiser diretamente ao nosso Deus. Mas veja, o que a palavra de Deus nos revela é aquilo que nós precisamos saber. Nós não precisamos saber nada extra Bíblia sobre Deus, porque tudo o que Deus quer que nós saibamos está escrito na sua palavra.
Tudo bem? Vamos adiante. Agora veja, a história, se você deixasse a Bíblia de lado, né? E pegasse então um livro de história, esse livro de história, ele confirmaria, comprovaria as verdades apresentadas na Bíblia? Eu quero ler para vocês, ler não, só fazer um comentário sobre o livro de Daniel, no capítulo 2, tá? Daniel capítulo 2, eu não vou ler todo o capítulo, só vou comentar com vocês. Ali nós temos relatado o sonho do rei Nabucodonosor. E ali há então a interpretação de Daniel sobre o sonho do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, ele tinha sonhado com uma estátua que tinha a cabeça de ouro, peitos e braços de prata, tinha o ventre e coxas de bronze, as pernas eram de ferro, os pés eram meio em barro e meio em ferro. Vinha uma rocha, batia nos pés da estátua e esmiuçava a estátua. Muito bem. Nabucodonosor sonhou, mas não contou para ninguém o seu sonho. E ele pede então aos seus magos que revelem o que ele tinha sonhado, interpretem o seu sonho. Os magos não puderam, por quê? Porque ele não contou. Então eles começaram a falar, olha, diga-nos o sonho que nós daremos a revelação. Nabucodonosor, muito inteligente, disse, não vou falar, porque daí vocês me contam qualquer coisa e não é assim que eu quero. E se não aparecer ninguém para interpretar meu sonho, eu vou mandar matar todos vocês. Até que então surge Daniel. E Daniel diz o seguinte, olha, eu não posso, mas Deus pode interpretar esse sonho. E sem que o rei Nabucodonosor contasse o sonho, ele diz exatamente aquilo que Nabucodonosor havia sonhado. E o que ele sonhou? A estátua representa todos os impérios. Os impérios que vinham desde a Babilônia, né, que foi do ano 606 ao ano 538 a.C., que era um império como nunca outro existiu, muito rico, por isso então representado pela cabeça de ouro. Os peitos e braços representavam então o império dos Medo-Persas, que foi de 539 a 331 a.C. Os Medo-Persas, eles conquistaram a Babilônia e sucederam a Babilônia. O ventre e coxa de bronze, então, representavam o Império Grego, que foi de 331 a 168 a.C. Bom, depois dos gregos, quem vieram? Pernas de ferro representam Roma, que foram de 168 até 476 depois de Cristo. Bom, os pés meio em barro e meio em bronze são as nações divididas, que se você observar, estão divididas até hoje. Nunca mais nós tivemos um grande reino, uma superpotência imperial como nós tínhamos. Agora, tudo que eu te falei, se você deixar a Bíblia de lado e procurar um livro de história, você vai encontrar. Então veja, a história, ela confirma aquilo que Daniel havia profetizado. Aquilo que Daniel profetizou, aquilo que Daniel disse que iria acontecer, realmente, se você buscar na história, em relatos históricos, você vai encontrar. Não precisa nem ser cristão para aprender isso. Qualquer ateu acredita e entende que isso foram fatos históricos e realmente aconteceram. Dessa profecia só falta uma parte, queridos. A rocha batendo e restaurando o reino. E quem é essa rocha? Sim, o próprio Cristo Jesus. A segunda vinda de Cristo. Cristo voltando e restaurando o seu reino perante toda a humanidade. Já estamos, queridos, quase no finalzinho da profecia. Jesus já está quase voltando. Toda a estátua já foi passada. Só falta a volta de Cristo. E a história confirma isso, tá bem? Qual é a verdadeira utilidade, então, da palavra de Deus para mim e para você hoje? Ela é útil para mim? É útil para você? Será que ela tem utilidade? Pelo que nós vimos até agora, sim. Pelo que nós falamos até agora, sim. Mas deixe a própria Bíblia responder isso. Vamos a 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 16 ao verso 17. 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 3, do verso 16 até o verso 17. Olha só o que a Bíblia nos diz, queridos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então vamos lá? Toda a Escritura é inspirada por Deus. E o que ela é? É útil para o ensino, para que a gente aprenda, para a repreensão, então para que a gente seja corrigido, para a correção, né? E para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Queridos, se vivermos o que aqui está escrito, nós estamos a caminho da perfeição, a caminho de parecermos mais com Cristo Jesus. É lógico que isso é quase que impossível aqui na terra. Somente quando formos transformados, seremos pessoas que fazem tudo direitinho. Volta e meia a gente está errando, né? Mas veja só, quanto mais nós vivermos a palavra de Deus, estaremos perfeitamente habilitados para toda boa obra. Voltando lá no Salmo 119, que nós já lemos 2 vezes hoje, ainda tem uma porçãozinha muito importante aqui. Salmo 119, o verso 105, veja. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Você entende como a Bíblia é importante? Nós já lemos esse verso hoje. Ela é que ilumina, que nos dá clareza ao caminho que devemos seguir, né? E como diz o Salmo 119, verso 11, guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Agora, será que a Bíblia é um livro fácil? É um livro que eu vou entendê-lo? Por exemplo, nós ainda não falamos, mas deveremos ao longo dos módulos aqui, falar mais especificamente sobre livros proféticos. Será que a Bíblia é um livro de fácil compreensão? O que eu devo então fazer para entender aquilo que a Bíblia me apresenta? Como é que eu devo estudar esse livro? Veja 1 Timóteo, queridos, capítulo 4, verso 13. Nós vamos ler aqui o que a própria Bíblia diz sobre o estudo sobre ela mesma, tá bem? 1 Timóteo, capítulo 4 e o verso 13. E olha só o que está escrito aqui. Até a minha chegada, aplica-te à leitura e à exortação ao ensino. Continuando no verso 15. No verso 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbítero. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto, tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo quanto aos ouvintes. Em outra tradução, medita estas coisas e nelas sê diligente, para o teu progresso a todos seja manifesto. Nós devemos primeiro, em oração, não sermos negligentes com o estudo da palavra de Deus. Será que você, aluno, querido aluno de teologia, tem estudado a palavra de Deus todos os dias? Tem buscado o conhecimento todos os dias da palavra de Deus? Se não ainda faz, deveria fazer. Deveria buscar esse conhecimento diário. Então veja, nós não devemos ser negligentes, e sim diligentes. Pessoas que realmente estudam a palavra de Deus diariamente. Veja o que diz Atos, queridos. Atos capítulo 17 e o verso 11. Atos 17, verso 11, nos diz assim. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Todos os dias. Queridos, e você deve conhecer alguém assim. Pessoa que é um grande estudioso da palavra de Deus e diariamente estuda a palavra de Deus. Se você ainda não é assim, você deve ser assim. Deve ter a Bíblia nas suas mãos e estudar esse livro maravilhoso. Aprender mais do amor de Deus revelado na sua palavra, revelado nesse livro a todos nós. Queridos, assim como estes, que aqui o verso de Atos menciona, receberam a palavra com avidez, examinando as Escrituras, queridos, entendendo, compreendendo, lendo verso por verso,
estudando e aprendendo mais da vontade de Deus. Vamos um pouquinho à frente em 1 Coríntios, capítulo 2 e o verso 13. 1 Coríntios, capítulo 2 e o verso 13. E a Bíblia nos diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Outra coisa importante: toda vez que você for estudar a palavra de Deus, quem tem que dirigir o estudo é o Espírito Santo. E tenha certeza, se você tiver dedicação e bom interesse, e estiver em comunhão com Deus, o Espírito Santo irá abrir os seus olhos, e você entenderá, terá o entendimento daquilo que a palavra de Deus tem a dar a mim e a você, tem a ensinar a mim e a você. Temos coisas maravilhosas para aprender na palavra de Deus. E quem é o nosso grande professor? É o Espírito Santo de Deus. Vamos até Isaías 28, verso 10. Isaías, capítulo 28 e o verso de número 10. E olha só o que a palavra de Deus nos diz ainda sobre esse tópico. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Os assuntos que são apresentados na Bíblia, eles estão espalhados às vezes na palavra de Deus. Por exemplo, hoje que eu estou estudando com vocês é sobre a própria Bíblia. E se você perceber, o que eu estou fazendo é ler várias porções da Bíblia, vários trechinhos de vários lugares da Bíblia, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento, para que a gente aprenda mais sobre esse livro maravilhoso. E é justamente a indicação aqui que ocorre em Isaías. Preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para que a gente tenha o total entendimento e tudo o que a Bíblia fala sobre o assunto. Existem temas bíblicos que aparecem mais de 400 vezes por toda a Bíblia. Então você vai encontrar diversos assuntos espalhados por toda a Bíblia. Se você quiser saber sobre Jesus, eu recomendo, leia toda a Bíblia, porque você vai encontrar em todos os livros da Bíblia textos que falam sobre o nosso Salvador. Não somente nos Evangelhos, mas por toda a Bíblia. Preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Lembra de Timóteo que nós lemos? Vamos ler de novo. 2 Timóteo, capítulo 2 e o verso 15. Então olhem só. Capítulo 2 e o verso 15. Procura-te apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, de maneira que maneja bem a palavra da verdade. Veja, nós pedimos para o Espírito Santo nos iluminar e nos esclarecer. Mas há também aquilo que nós devemos e podemos fazer. Então a recomendação aqui qual é? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Querido, se você tem uma vida completamente contrária à vontade de Deus, você está estudando a Bíblia de maneira errada. Não é o melhor caminho para que você entenda e compreenda a palavra de Deus. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Tem alguma coisa que se você se envergonha? Então, corrija isso, peça perdão para Deus, se arrependa. Aí sim você vai ter um estudo melhor da palavra de Deus. E olha só, que maneja bem a palavra da verdade. Você tem que conhecer a Bíblia. Você tem que manejar bem, saber onde está cada capítulo, saber onde está cada livro, né? Isso você vai adquirir conforme mais você praticar. Se você nem pega a Bíblia, se ela fica só aberta lá no Salmo 91, lá na tua casa o dia todo, se você não manuseia a Bíblia, você vai ter mais dificuldades também em estudar a Bíblia, a palavra de Deus, tá bem? Vamos ler João, capítulo 17 e o verso 17. Olha só o que diz aqui. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. O que é verdade? Aquilo que está aqui na nossa frente, a Bíblia. A palavra de Deus é a pura verdade que Deus revelou a todos nós. Dá para duvidar? Tem gente que duvida, tem gente que fala, tem gente que não acredita, acredita de maneira parcial.
somente naquilo que interessa. É só o Novo Testamento, o Velho não... Não, queridos. A palavra de Deus, toda a Bíblia, é verdade. E é para que nós nos santifiquemos, ou seja, que nós tenhamos uma vida separada desse mundo através daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, tá bem? Bom, alguns princípios então nós devemos tomar para que a gente tenha uma boa interpretação da palavra de Deus. Primeiro princípio que eu queria comentar com vocês, o princípio da unidade escriturística. O que seria isso? Vou ler aqui no meu computador. Sob a inspiração divina, a Bíblia ensina apenas uma teologia. Não tem outros deuses, várias teologias, é uma única. Não existe diferença doutrinária entre os 66 livros que compõem a Bíblia. Por possuírem conceitos doutrinários contrários à unidade escriturística, os livros apócrifos não são reconhecidos como sendo inspirados. Então, se ainda você tem alguma dúvida, por que os apócrifos não são considerados livros inspirados? Porque eles têm conceitos doutrinários contrários a todos os outros 66 livros. Aparece nos livros apócrifos regras, fundamentos que não estão fundamentados naqueles que são os livros inspirados. Vai contra a tudo que está escrito na Bíblia. E a Bíblia não pode ter contradição, não há duas teologias, há uma única teologia. Então esse é o princípio de unidade escriturística. A Bíblia, ela tem unidade. Outra coisa, qual seria a regra áurea de interpretação da Bíblia? Veja, o texto deve ser interpretado através do conjunto das Escrituras e nunca através de uma passagem isolada. Eu não posso pegar uma passagem isolada da Bíblia e fazer uma religião em cima disso, ou interpretar o texto somente nessa passagem. Vocês que já estudaram homilética, vocês sabem que o texto tem a mensagem principal, e aí nós temos as mensagens secundárias que estão próximas, e outras mensagens que estão espalhadas por toda a Bíblia. Então a interpretação do texto, ela deve se dar no contexto. E como nós já dissemos, um texto fora do contexto se torna um pretexto, para um erro principalmente, né? Então, cuidado com textos fora do contexto. Eles podem tornar um pretexto para que a gente entenda a Bíblia de maneira errada. Então a regra áurea de interpretação: textos dentro do seu contexto, tá bem? Quem que pode interpretar a Bíblia? Vai vir uma pessoa e vai receber uma luz de algum outro lugar? Não. Quem interpreta a Bíblia é a própria Bíblia. Vocês viram que tudo o que eu falei, eu retirei aqui da palavra de Deus, da própria Bíblia. Eu não dei uma interpretação pessoal, eu não falei de nada que veio da minha cabeça. O que eu simplesmente fiz para vocês foi ler textos bíblicos, versículos bíblicos que foram apresentados na própria palavra de Deus. Então veja, o sentido mais claro e mais fácil de uma passagem explica outra passagem com sentido mais obscuro. Então, passagens mais simples explicam passagens mais complicadas. Para a compreensão de algumas passagens difíceis, deve-se consultar os textos paralelos, valendo-se das referências exigentes no rodapé e na margem. Então veja, existem alguns textos mais difíceis. É na própria Bíblia que você deve buscar então a interpretação desses textos com outros textos que são um pouco mais fáceis. Nunca perca de vista o contexto, querido. Nunca perca de vista o contexto de que você está lendo. Ler o que está descrito antes e depois do verso em estudo para concluir o que realmente a Bíblia quer dizer. Então, para você saber o que aquele versículo quer dizer, leia ele no seu contexto. É importante levar em consideração quem escreveu, quando foi escrito, o lugar em que foi escrito, por que foi escrito e a quem estava endereçada a mensagem. Existem mensagens que são para um determinado tempo. Existem mensagens que são para os dias de hoje. Você tem que ver quem escreveu, de que maneira foi escrita, tá legal? Não é porque aparece na Bíblia, vamos dizer assim, que você deve praticar. Por exemplo, vamos pensar no rei Davi. A Bíblia relata que ele cometeu adultério. E porque ele cometeu adultério, quer dizer que eu posso adulterar? Não. Mas se eu for um rei como Davi, eu posso adulterar? Não.
Entenda a história, leia o texto no contexto, veja as consequências do adultério de Davi, veja como ele cometeu, o que ele provocou por ter cometido e depois de ter cometido o adultério. Então veja, se você ler todo o contexto e não perder de vista o contexto do texto, você vai entender aquilo que o texto quer dizer, tá bem? Outra coisa, nunca, jamais, como dizia Pedro, você deve usar uma parábola para fundamentar ou estabelecer uma doutrina. Parábola é uma história criada e não é real, tá? É uma história, vamos dizer assim, para ilustrar, mas não é uma história real, um determinado assunto. Então você não pode fundamentar uma doutrina em uma parábola. Por exemplo, é um erro fundamentar uma doutrina sobre a imortalidade da alma na parábola do rico e de Lázaro. Então, eu vou usar a parábola de Lázaro, do rico e do Lázaro, para fundamentar a doutrina da imortalidade da alma, mas o que diz toda a Bíblia sobre o assunto? Diz ao contrário do que apresenta ali. Por quê? Porque ali é uma parábola, é só uma ilustração para explicar um determinado assunto. E o contexto ali, o foco principal ali daquela parábola, no caso do rico e de Lázaro, é que nós devemos buscar a salvação e examinar as Escrituras enquanto estamos vivos, porque depois de mortos, isso não adianta mais, que é o que diz toda a Bíblia. Agora eu pego a parábola do rico e do Lázaro, faço uma doutrina em cima dela, isso está errado, queridos, não pode, tá? Então nós não podemos usar parábolas para estabelecer doutrinas. Uma doutrina jamais deverá ser estabelecida tomando-se como base única e exclusivamente uma parábola, por se tratar de uma linguagem figurada. A parábola tem uma linguagem figurada, tá bem? Outra coisa, nós devemos despojar-se de toda a ideia preconcebida. Nós temos que deixar e aceitar aquilo que a Bíblia apresenta para a gente. Não a gente já vir com preconceitos, com ideias preconcebidas para querer interpretar a Bíblia. Eu já tenho uma opinião formada, então eu quero ficar achando argumentos ou falhas ou brechas para fortalecer aquilo que eu já vim com a opinião formada. O trabalho de interpretação da Bíblia deve ser feito com intenção de ânimo e desprendido de qualquer preconceito. Você não deve vir com nenhum preconceito para interpretar a Bíblia. Você deve deixar a Bíblia te ensinar, não você querer ensinar a Bíblia. Deu para entender? Agora veja, tudo que nós falamos. Por que é importante viver em função daquilo que a Bíblia afirma? Por que é importante não só conhecer, queridos, nós vivermos aquilo que aqui está escrito? Quero ler para vocês um texto de Apocalipse, o capítulo 1 e o verso 3. E aqui diz o seguinte: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. Queridos, sabe por que é importante você aprender? Porque aqui está o teu manual de salvação. É aqui que você vai aprender sobre quem vai te salvar. É nesse livro que você vai aprender como você vai se salvar. É nesse livro que você aprende até quando você vai se salvar. A Bíblia é um livro maravilhoso. Eu espero que durante todo o curso de teologia, e o que nós estamos estudando agora é somente a introdução. Eu espero que durante todo o curso de teologia, você tenha esse livro maravilhoso, como livro de cabeceira, como um livro que você lê todos os dias, como um livro que você aprende com ele e transmite com amor a todas as pessoas aquilo que aqui você aprendeu. Eu quero encerrar essa noite orando por você mais uma vez. Hoje nós encerraremos a nossa aula com uma oração e eu quero pedir ao nosso Deus que você use esse livro com sabedoria, que você viva a mensagem que esse livro tem a transmitir a todos nós e que realmente você seja um instrumento de Deus baseado naquilo que você aprendeu com esse livro. Vamos orar? Pai querido, nós lhe agradecemos, Senhor, que mesmo sendo pecadores, o Senhor, através dos profetas, nos revelou a sua vontade aqui nas Escrituras Sagradas. Que venhamos ser conhecedores, que venhamos ser servos diligentes
estudantes da tua palavra, que venhamos aprender mais do teu amor e da tua vontade para todos nós. Que cada pessoa, que cada aluno do curso de teologia seja verdadeiramente, Senhor, um instrumento teu. Que eles usem o conhecimento dado a todos por ti, naquilo que o Senhor inspirou na palavra de Deus, naquilo que o Senhor inspirou na tua santa palavra, Senhor. Que sejam todos os alunos instrumentos teus, levando a tua verdade e a tua vontade a todas as pessoas, salvando, levando as pessoas à salvação. Salvação é esta vinda de Cristo Jesus. Que o Senhor esteja com todos os alunos, que todos possamos ter um bom restante de noite na tua companhia. Que a tua bênção e a tua paz esteja com todos nós, eu peço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, muito boa noite, que você fique com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer dúvida, qualquer comentário sobre essa aula, nosso e-mail é alunoead@fatec.com.br. Mande um e-mail aos cuidados do professor João Brás e responderei com o maior carinho a todos vocês. Um abraço a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês.